A partir de agora você vai aprender a fazer não um cuscuz, você vai aprender a fazer o cuscuz, porque está no ar Sabor e Segredos. Bom dia, pessoal! É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez e eu estou muito feliz porque hoje nós vamos fazer uma receita que se chama o cuscuz paulista ou cuscuz de camarão. Esta é uma receita, como já falei um pouco antes, originária da África do Norte, ou seja, dos países árabes. Os árabes, quando vieram, trouxeram a farinha deles. Quando acabou aquela farinha, semolina, eles usaram a farinha de milho e deu esse maravilhoso prato que se chama o cuscuz. Tem o cuscuz paulista, o cuscuz mineiro, tem o cuscuz de várias cidades, mas esse eu acho que é o mais gostoso. Ele pode ser feito de camarão, de frango, de carne de porco, de sardinha. Ele fica bem de toda forma. Vamos lá? Vou começar, então, colocando na nossa panela um pouco de óleo ou azeite. E vocês vejam o seguinte, olha, esse prato, vocês lembram que eu fiz um arroz de Braga aqui? E ele tem muitos ingredientes, porém ele é muito tranquilo de ser feito. Se nós respeitarmos a regra do que nós vamos fazer, o seu prato vai realmente sair maravilhoso, tá? Então, olha, ele tem o camarão. Nós vamos usar um pouco do camarão mais miúdo, menorzinho, para misturar com o cuscuz. E os camarões mais graúdos, que é esse bonitão aqui. Olha esse camarão graúdo bonitão, para enfeitar o cuscuz, tá? Um pouco de cebola. Cebola bem picadinha. Uma cebola para essa receita que eu vou fazer. O próximo será o alho, bem picadinho também, 4 a 5 dentes de alho, conforme o tamanho do alho. 2 tomates, esses tomates devem ser sem sementes e sem pele, tá? O tomate, para fazer ele sem pele, é muito fácil, já vou falar para vocês como tirar a pele do tomate. Molho de tomate, uma xícara de chá, tá muito legal. Depois 200 gramas de ervilhas frescas, é importante que a ervilha seja fresca e não aquela ervilha de latinha que ela fica muito mole. Palmito, aí sim pode ser o palmito de lata, também 200 gramas. Pimentões amarelo e vermelho, eu cortei ele, já dei uma pequena refogada. Salsinha e cebolinha, verde a gosto. Um maço ou meio macio, dependendo se o maço estiver muito grande, pode ser um pouco menos. Aí nós entramos com a farinha de milho, que é um dos principais ingredientes. E no nosso cuscuz, a gente vai entrar com meia xícara de farinha de mandioca. Eu vou misturar farinha de milho e farinha de mandioca. 1,5 xícaras de farinha de milho e meia xícara de farinha de mandioca, porque a liga vai ficar muito melhor. 2 ovos cozidos para enfeite. Óleo ou azeite à vontade e sal à vontade. Vamos lá? Muito simples, ó. Panela, azeite, já coloquei o azeite. Vamos começar colocando o nosso alho picado. O alho deve ser sempre colocado em primeiro plano, antes da cebola, e não misturar logo ele com a cebola. Por quê? Porque senão você jamais vai descobrir o ponto do seu alho, ok? Então, alho, deixa ele dar uma pequena douradinha, passar o alho. Quando você coloca a cebola na panela, a cebola tem muita água. Ela vai fazer água na panela. Então, ela vai parar quase que instantaneamente a fritura do seu alho. Então, deixa o alho chegar na cor que você quiser. Quando ele estiver quase pronto, você entra com a cebola. Nós vamos aqui colocar já, por causa do nosso tempo, então vamos entrar com a nossa cebola também bem picadinha. Então vamos deixar refogar um pouco e nesse momento eu preciso que realmente se refogue para a gente continuar o nosso passo. Pessoal, você que está em casa, presta atenção nestes pontos que são muito importantes. Então, estou refogando o alho, estou refogando a cebola, vou botar um pouquinho da salsinha e da cebolinha verde, picados. E vamos continuar refogando. Aumentei o fogo.
já está num ponto legal e neste ponto nós vamos simplesmente passar e dar uma dourada nos nossos camarões. Esse é um passo muito importante. Eu vou dar uma passada no camarão, os dois tipos de camarão. O camarão miúdo vai ficar aqui dentro e o outro camarão, que é o de enfeite, o maior, nós vamos separá-los e deixar para enfeitar o nosso cuscuz depois. Ok? Eu tenho uma notícia para você. Você que está em casa, já pensou em ter o seu próprio negócio? Eu vou te dar uma ideia. O meu restaurante, o Folha de Uva, abriu franquias projetadas para praça de alimentação de shopping. A primeira já está em funcionamento, no Golden Square Shopping, em São Bernardo do Campo. Você faz um investimento seguro, vantagem extra. Todos os alimentos são produzidos em nossa cozinha central sob a minha supervisão e entregues diariamente nas unidades franqueadas. É uma comida saudável, com a qualidade e o sabor do Folha de Uva. Isto é o que eu chamo de um bom negócio, com sabor e sucesso. Para saber mais, eu pessoalmente vou te atender. Telefone 3062-2564. Eu vou repetir o telefone para você. 3062-2564. Ou entra no nosso site, que é o www.folhadeuva.com, ok? Então, vamos continuar aqui no nosso cuscuz. O nosso camarão já está praticamente pronto. Eu vou separar neste momento os nossos camarões maiores, que vão ser os de enfeite. E vou continuar fazendo a nossa mistura do nosso cuscuz. Olha só que camarão lindo, maravilhoso. Vocês sabem, ou você que está em casa me assistindo, você sabe que camarão é 95% água. Então, se você colocar um camarão por mais de 2 ou 3 minutos, ele vai soltar toda a água dele e vai ficar borrachudo. Então, o camarão é uma coisa muito rápida de se passar no óleo ou na manteiga. O ideal de um camarão é você colocar azeite e manteiga junto para você conseguir elevar a temperatura do azeite ou da manteiga sem queimá-lo, ok? Então, vamos continuar agora entrando com isso aqui. Vamos entrar com nossos tomates. Todos os ingredientes vão começar a entrar agora. Nossa ervilha fresca. Nosso palmito. E no palmito eu vou dar uma pequena amassada neles com a mão. Isso, sem voar tudo. E vou cortá-los para botar na panela. Uma amassadinha. E vamos cortar o nosso palmito. Que faz parte do nosso cuscuz, ok? Vamos lá. Olha só, pessoal. Vamos trazer isso aqui e colocar direto o nosso palmito. Então, estão todos os nossos ingredientes entrando aqui. Um pouco do nosso pimentão vermelho e do nosso pimentão amarelo. Eu não ponho pimentão verde, porque o pimentão verde é realmente um pimentão indigesto. Bom, refogou isso aqui. Nós poderíamos deixar mais uns 5 ou 10 minutos refogando para pegar bem o gosto, para homogeneizar tudo isso aqui. Colocamos o sal. Esta é a hora de se salgar o nosso prato. Sempre de cima, por quê? Não é história de cozinheiro, não. Porque de cima o sal sempre se espalha, olha. Se você colocar o sal de perto, você vai colocar, às vezes, o sal em um ponto só e ele vai ficar salgado. Então, o sal é sempre legal você jogar bem de cima. Misturamos tudo isso. É muito prático esse prato. Teoricamente, deixamos isso cozinhando mais uns 5 ou 10 minutos para agregar bem todos os sabores. E vamos entrar com o nosso molho de tomate. Entrou com o nosso molho de tomate, mais uma mexidinha. Ele já está ficando com a cara do cuscuz. E vamos entrar com as nossas duas farinhas, a farinha de milho
e a farinha de mandioca. Por que isso? Porque se eu entrar só com a farinha de milho, ele vai ficar um pouco seco e não vai dar liga. Então eu deixo sempre um pouquinho aqui para saber se está bom. E com a nossa farinha de mandioca. Mais uma belíssima misturada. E praticamente já vai estar pronto o nosso cuscuz, somente para nós enformarmos, colocarmos na forma, enfeitarmos com o camarão e servirmos. Olha aqui, ó. Nesse momento a gente acaba com a nossa farinhazinha, já vai chegar num ponto muito bom. Ele precisa sempre estar com bastante liga, tá? Úmido, o gostoso é ele úmido. Qual é o ponto dele ficar nessa panela? É até o ponto dele começar a soltar do fundo. Ó, tá aqui o nosso cuscuz praticamente pronto, só precisando agora nós fazermos a nossa forma e enfeitarmos depois com o nosso camarão. Ok? Deu para pegar legal aqui dentro? Esse é o nosso cuscuz. Olha, é um prato feito em pelo menos 15 minutos. Podemos desligar, vou pegar a nossa forma. Vamos enfeitar a nossa forma com os camarões no fundo. Esses camarões graúdos, eles vão ficar aqui, porque quando nós desenformarmos, eles vão aparecer e vão ficar muito legal. Tá? Vamos pegar os nossos ovos cozidos. Cortamos o nosso ovo em rodelas, 2 ou 3 rodelas, que nós estamos fazendo com a forminha pequenininha. 2 rodelas aqui, olha só. Mais umazinha bonitinha. E esse é um prato para você fazer numa forma grande, se sua família for grande, ou numa forma pequena como essa, se sua família for menor. É um prato para domingo, fica muito legal isso. Mais um ovo aqui, mais um ovo aqui, e simplesmente vamos passar a nossa massa do cuscuz para a nossa forminha. Vamos colocando ela toda, sem apertar inicialmente. Ela precisa vir toda para cá, para depois nós começarmos a dar a forma. Ele está bem quente, está na umidade perfeita, ó. Mais um pouco e mais um pouco. Eu já vou ficar nesse pouco para a gente ter tempo até de poder mostrar para vocês como é que nós vamos fechar isso aqui, ó. Com uma colher. Se essa colher você tiver um pouco de água nela, como ela está quente, você coloca um pouco de água, molha a colher na água e você vai conseguir fazer exatamente isso, ó. Forçando para baixo, para ele tirar as bolhas de ar que ficaram lá dentro. E aí ele vai ficar um cuscuz bem legal. Mais um pouquinho. Esse prato hoje vai ser mandado daqui a pouco por um motoboy que está de plantão lá na garagem da TV Gazeta aqui embaixo, para o nosso querido amigo maravilhoso Juca Chaves. O Juca que tem mais de 50 anos de estrada, pessoal. Mais de 50 anos de carreira artística. Vai receber na sua casa, junto com sua esposa, esse cuscuz de camarão, para poder realmente degustar e aproveitar. Juca, eu espero que você realmente receba e goste disso daqui. Se for pouco, depois eu te mando outro, não se preocupa. É o nosso eterno menestrel. Pessoal, está pronto esse cuscuz. Nós agora vamos deixá-lo na geladeira. Ele precisa esfriar para desenformar. Quando formos desenformar, nós passamos uma faca em volta da forma, desta forma, a soltar tudo isso. E simplesmente vamos virá-lo. Eu já tenho um aqui praticamente virado, que eu vou abrir para vocês. Eu vou tirar isso daqui para a gente mostrar o nosso cuscuz que vai para o nosso querido Juca Chaves hoje. Nós já viramos esse cuscuz e olha a maravilha que saiu. Prontinho para ser comido, delicioso. Eu espero que o Juca realmente se deleite com esse cuscuz paulista ou cuscuz de camarão.
Próxima quinta-feira vamos ter um prato muito legal para vocês, uma novidade muito grande. Vai ser um bacalhau mourisco. E para quem vai esse bacalhau? Surpresa. Espero que vocês venham quinta-feira me assistir, porque quem vai receber esse bacalhau é uma pessoa muito querida, muito legal, muito famosa e que todos nós aqui adoramos ele. Muito obrigado, até quinta. Um beijo para você. Beijo pra você também, Samir. Obrigada por este sabor. Gente, eu fiquei com vontade de aplaudir quando você levantou essa forma. Que espetáculo de cuscuz. O perfume aqui no estúdio tá maravilhoso. E o legal foi descobrir que é um prato tranquilo de fazer, né? Um prato relativamente fácil, muito bacana. E olha, não tem a menor dúvida que o querido Juca Chaves vai se deliciar. Que presentaço, hein? Bom, quinta-feira, então, mais sabores e segredos. Dessa vez um bacalhau maravilhoso pra você aprender aqui no Revista da Cidade.